Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje nós conversamos sobre a segurança pública no Brasil. Participam aqui do programa com a gente o juiz de direito André Fernandes e também o cientista político da Unicamp, Paulo de Tarso Silva Santos. Nós vamos começar esse bloco com mais uma reportagem e com outros números que infelizmente também são ruins para o nosso país. A desigualdade social e o número de homicídios andam juntos aqui no país. É o que revela o Atlas da Violência de 2018. Jovens negros que moram em regiões de periferia aparecem como as principais vítimas de assassinato. O estudo foi feito com dados que vão até 2016, olha só. O Atlas da Violência, debatido na Comissão de Direitos Humanos, mostra que as vítimas têm cor, idade, classe social e gênero definidos. No caso dos homicídios, a pesquisa feita pelo IPEA aponta o aumento do número de crimes e a relação com a questão racial. Em 2016, foram assassinadas 62.517 pessoas no país. A população negra registrou uma taxa de homicídios de mais de 40 mortes por 100 mil habitantes. Nos casos de brasileiros brancos, amarelos e indígenas, houve um índice de 16 assassinatos por 100 mil habitantes. Considerando a população como um todo, o país atingiu o recorde em 2016 de mais de 30 homicídios a cada 100 mil pessoas. Os movimentos chegam, inclusive, a falar em extermínio da juventude negra, que é uma maior mortalidade dos negros, né, principalmente dos jovens negros, mas que ocorrem também com as mulheres negras em relação às mulheres não negras. E o que o Atlas traz é que, numa comparação, né, de 2006 a 2016, entre esses 2 anos, o que tem acontecido é que tem aumentado ainda mais essa desigualdade. Os casos de violência contra as mulheres também são preocupantes, segundo dados do Ministério da Saúde. Nós temos 18 mil casos de estupro de adolescentes, né, meninas. Tá? Nós temos estupro de criança, incluindo crianças menores de 1 ano. 45% é intrafamiliar, né? É sempre por algum parente ou um conhecido. Como reduzir a violência que atinge a juventude no Brasil? Para a representante da UNE, é preciso ir até as causas do problema. Boa parte da elite brasileira, dos que dominam o poder no Brasil, acham que vai resolver a violência encarcerando, né? Então, como é que você resolve os casos de criminalidade? Você prende a juventude brasileira. Só que você tem que olhar por que a juventude entrou na criminalidade e não resolver a consequência, mas buscar saber a causa. E, na nossa opinião, a causa está na desigualdade social, na exclusão educacional, no aumento do desemprego. O deputado João Daniel, que pediu a realização da audiência, acredita que garantir oportunidades aos jovens é o caminho para combater a violência. Nós precisamos discutir as cidades. Qual é o espaço que essa juventude está tendo para lazer, para seu entretenimento, para suas escolas de qualidade? Grande parte da periferia brasileira, a juventude negra, a juventude filha de trabalhador, desempregada, sofre uma violência permanente. A gente tem alguns números bem preocupantes aí na reportagem, né? Por exemplo, 62 mil assassinatos só no ano de 2016, 30 mortes a cada 100 mil habitantes no Brasil, que é um número alto. Tem até um outro número que não está aí na reportagem, mas para a gente ter uma ideia, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em junho desse ano fez um balanço que foram 553 mil mortes, assassinatos no Brasil em 11 anos. Para ter uma base de comparação, a Síria, que é um país que está em guerra há 7 anos, foram mais ou menos 500 mil mortes, segundo a ONU. Quer dizer, são números muito expressivos que a gente vive aqui no Brasil e que nós tivemos até uma pessoa aí na reportagem falando do problema de não tratar isso só com prendendo, encarcerando. Vem antes, que é o que a gente discutia no bloco anterior, que passa pela educação. Certo? Professor Paulo? Isso é uma tragédia histórica nacional. Anunciada. Eu, esses dias, estava assistindo um debate e um dos elementos era exatamente a questão: existe uma tragédia anunciada? Quer dizer, é algo que eu parei para pensar. Falei, a tragédia não pode ser anunciada, ela só vai se tornar tragédia se eu deixar ela acontecer. Então eu tenho uma chaga anunciada, eu tenho um problema anunciado, agora eu tenho que agir.
Ela virar ou não tragédia depende da ação. A tragédia depende da ação. Então, não é uma tragédia anunciada, é algo que poderia ter sido evitado, sim. Este é um caso específico, principalmente quando você acompanha a história do modelo de construção do modelo de segurança pública no Brasil. Que em determinado momento você tem uma guinada, principalmente a partir, pegar todo o processo de industrialização, começo do século XX, era Vargas, mas aí você tem uma guinada a partir da década de 60, com o golpe civil-militar de 64, em que você descaracteriza a essência do processo e do problema e aprofunda o problema na medida em que você parte para uma mudança de lógica entre quem é o inimigo, né? Até 64, grosso modo, podemos dizer o seguinte, olha, você tinha um projeto de país tentando se desenvolver em que o inimigo era externo. A partir de 64, com a teoria, com a ideologia da segurança nacional, você transforma o inimigo no inimigo interno. E aí qualquer um pode ser inimigo, desde que não esteja alinhado ideologicamente. Aí na reportagem, na matéria, o fator elites, né, que até certo ponto é genérico, mas é identificável, as elites brasileiras bancaram esse modelo. E esse modelo ele passa a criminalizar qualquer um que não esteja alinhado com esse processo, com esse projeto, com essa possibilidade. Então você tem o aprofundamento da violência institucional. E esse aprofundamento da violência institucional, no meu modo de vista, na minha avaliação, ele banaliza a violência. E ao banalizar a violência, e aí os meios de comunicação também têm que fazer o meia-culpa aí, se é que existe um meia-culpa para isso, mas é algo a ser repensado. Quando você banaliza a violência, você também não se choca com esses números, né? 500 mil mortos. A Síria, em 7 anos, teve esse número de mortes. E uma conflagração, você tem um problema de busca de uma identidade, de interferência externa, não que aqui não haja interferência externa, mas é que aqui você tem a violência decidido no âmbito doméstico, em que todos são inimigos. Quer dizer, já virou uma coisa normal para nós, estamos acostumados com a violência. E esse número de 553 mil pessoas é mais um número. É mais um número. Que se a sociedade, e aí volto às palavras do doutor André, se a sociedade, a partir de uma coordenação do Estado, não tomar providência, partimos para uma guerra civil inusitada. Porque é uma guerra civil em que todos são inimigos. Uma guerra não declarada, mas que a gente está vivendo na prática. E os números do Atlas da Violência, doutor André, mostram bem essa questão de que está enraizado na nossa cultura. Jovens negros e da periferia são as maiores vítimas de homicídios, de assassinatos. Quer dizer, passa pelo problema da educação e de inclusão dessas pessoas também. Sem dúvida. O professor fez um frame, né, com uma moldura muito bem desenhada aí da questão estrutural, pelo menos, mas eu vou entrar em alguns elementos que vão se somar a esse problema de fato estrutural, que é, pelo menos, ele cria condições predisponentes para que esses números cheguem a esses patamares aí de 5 dígitos, né? Mas tem 2 elementos aí que hoje eu vejo muito, né, e que são muito fortes, sobretudo naquilo que nós chamamos, inclusive, de judicialização das questões sociais, né? O primeiro é que a nossa sociedade, de uns tempos para cá, né, padece de uma ética social comum. Então, hoje, para alguns, ser de um jeito é ético e ser de um outro jeito também é ético, mas numa outra leitura ética. E não há um denominador comum, como sempre houve, inclusive como o professor bem mencionou, sobretudo nas sociedades agrárias, né? E naquelas que antecederam as sociedades agrárias, em que havia um elemento comum, certo? Mínimo ético comum, que possibilitava o debate, o diálogo e, a partir do diálogo, o alcance de determinados frutos sociais. Então, esse é um primeiro problema. E o segundo problema é um pouco hoje que nós vemos
aquilo que um filósofo canadense chamado Charles Taylor chama de ética da autenticidade, né? Que é um pouco a autoestutificação do eu. Então, hoje, o indivíduo, certo? Deixou de ser indivíduo e ele virou uma espécie de Deus em si mesmo. Ele se esgota em si mesmo, tudo passa a ser ele mesmo, ele só vê na ótica dele, ele não consegue enxergar o outro, que para se viver em sociedade isso é no mínimo suposto, né, diga-se de passagem, mas ele não consegue ver o outro, e quando ele vê o outro daquilo que nós chamamos também pelo viés da racionalidade instrumental. O que esse outro pode agregar para mim, para o fim de eu alcançar aquele outro propósito. E nunca o outro pelo outro. Eu só olho o outro quando ele me interessa de alguma forma, é isso? Para a satisfação de um desejo, de um interesse, não vou entrar no mérito, mas individual. Então o outro ele passa a ser visto de uma ótica instrumental. E numa sociedade que todos passam a ver os outros de maneira instrumental, é evidente, né, que quem vai pagar o preço por isso é justamente as pessoas que estão mais desassistidas, que são os jovens, né, os negros que vivem na periferia, que já não têm nem acesso a uma educação, uma saúde, e normalmente, pela minha experiência forense pelo menos, vêm de lares desestruturados e que todo um caldo cultural que, somado ao problema estrutural que o professor bem apontou, somado e além dessas questões que eu levantei aqui, desses dados empíricos, geram todo esse problema que passa a ser banalizado. Então, tudo passa a ser números, né? Então, isso é triste, né? Quando você vê um país discutindo números de homicídio. Poxa, homicídio, uma pessoa que fosse morta injustamente, já era o suficiente para nos deixar atônitos. Quanto mais 62 mil. Então, acaba banalizando e passa tudo a virar número. Vira uma reação em cadeia? Porque hoje nós temos, por exemplo, cerca aí de 13 milhões de desempregados no Brasil. Também é um número alto e também é mais um número que a gente vê passando pelas reportagens. A pessoa não tem emprego, ela corre o risco de, por um motivo ou outro, aí entrar no mundo do crime e aí pode virar mais um número relacionado à segurança pública. Vai virando uma bola de neve? Sem dúvida, vira uma bola de neve e o pior, né? Ela é uma bola de neve, aliás, como toda bola de neve que desce da montanha, né? Ela vai não só aumentando, mas ela tende a gerar uma curva inelástica, porque você não consegue prever o tamanho da bola de neve quando ela nos atingir. Porque vão se somando outros fatores ao longo da trajetória da descida da bola de neve e fica muito difícil você prever cenários ou mapas ou esquemas mentais de leitura da realidade que permitam você tomar ações pelo menos preventivas. E aí nós vamos cair no que hoje nós assistimos na boa parte da propaganda eleitoral, em soluções ditas milagrosas, fáceis para a resolução do problema da segurança pública. E a maioria delas, em sua imensa maioria, são verdadeiros engodos, propaganda eleitoral enganosa que visa apenas angariar o voto do eleitor, só para isso. E soluções a curto prazo, a gente sabe que para esse assunto não existe solução a curtíssimo prazo, né? É uma política que tem que ser muito maior. No próximo bloco a gente conversa mais sobre isso. A gente vai falar também sobre um assunto polêmico, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro. Isso tem gerado muito debate aí pelo país inteiro. A gente volta já.